Eu sempre pensei que o primeiro aniversário de morte de alguém da família, por mais doloroso que fosse, ainda precisaria ser um dia em que todos falassem mais baixo, andassem com mais cuidado e, pelo menos durante algumas horas, lembrassem quem foi a pessoa que viveu ali dentro. Passei a semana inteira anterior à missa de 1 ano do seu Augusto, meu sogro, acreditando nisso. Troquei o pano do altar, comprei flores novas, preparei o bolo de milho de que ele gostava e tentei me convencer de que, ao menos por um dia, aquela casa seria apenas memória. Eu estava errada. O primeiro ano da morte de seu Augusto não se abriu com saudade. Abriu com cadeira arrastada forte no chão, com olhos medindo a sala, o corredor e a porta do escritório, e com um homem de terno cinza entrando logo atrás da minha cunhada, com a expressão de quem não veio rezar, mas tratar de assunto. Meu nome é Helena. Sou viúva de Miguel, o filho mais velho de seu Augusto. Miguel morreu 8 anos antes, num acidente de trânsito, voltando do trabalho. Naquele tempo, eu ainda era nova demais para me imaginar viúva, e meu sogro ainda tinha voz forte o suficiente para me obrigar a comer quando eu queria só ficar deitada, olhando para o teto. Depois que Miguel morreu, eu nunca mais saí daquela casa. No começo, porque seu Augusto insistiu que eu ficasse. Disse que, se eu fosse embora, a casa ficaria grande demais e vazia demais. Depois, porque eu mesma já não conseguia imaginar outro lugar que se parecesse com lar. Minha filha se casou e foi morar em Campinas, e eu fiquei presa àquela construção antiga e a tudo o que meu marido tinha deixado nela. Seu Augusto era um homem difícil, fechado, severo, pouco dado a delicadezas. Não dizia palavras bonitas, não fazia afagos, não chamava ninguém de filha. Mas não era frio de verdade. O jeito dele de confiar estava nas permissões. Ele me deixava entrar no escritório sem bater. Deixava comigo as chaves dos armários. Pedia que só eu mexesse nos remédios, nos papéis, nas coisas dele. Há homens que não sabem amar com doçura, amam com território. Renato, o filho mais novo, sempre foi o oposto de Miguel. Se Miguel era o homem calado, que fazia o que precisava ser feito e depois carregava o peso em silêncio, Renato era o tipo que falava com facilidade, justificava tudo e sempre sabia colocar as palavras de modo que a própria conveniência parecesse responsabilidade. Renato se casou com Bianca 10 anos antes. Bianca é a minha cunhada. Bonita, rápida, muito educada com gente de fora. Mas dentro da família, eu via nela uma coisa diferente. O hábito de olhar para todo o cômodo como se estivesse calculando valor. E para toda fraqueza alheia, como se medisse o quanto ela poderia abrir uma porta. Durante o primeiro ano depois da morte de seu Augusto, Renato e Bianca não apareceram tanto. Ligavam, mandavam mensagens, vinham às vezes jantar e iam embora cedo. Mas, nas semanas anteriores à missa de 1 ano, Bianca começou a surgir mais. Perguntava pelas chaves, pelo armário do escritório, pelos papéis antigos, pelas coisas que seu Augusto podia ter deixado organizadas. Eu respondia apenas o que sabia. Mesmo assim, comecei a sentir desconforto. Não pelas perguntas em si, mas pelo modo de perguntar. Não era curiosidade, era rastreamento. No dia da missa, acordei cedo demais. A casa cheirava a café, bolo quente e vela diante da foto de seu Augusto. Alguns parentes chegaram antes do almoço. Renato e Bianca vieram depois. Bianca entrou, abaixou a cabeça diante do altar, mas os olhos dela demoraram muito mais na porta do escritório,
no armário lateral e no corredor do que na fotografia do sogro. Eu vi. E talvez tenha sido por isso que, durante todo o almoço, eu não consegui relaxar nem por um minuto. As pessoas comeram, contaram histórias antigas do velho Augusto, lembraram manias, defeitos, explosões de temperamento. Um ou outro riu, outros ficaram em silêncio. Eu ainda queria acreditar que o dia terminaria sem violência, maior do que a dor natural da saudade. Mas por volta das 3 da tarde, quando alguns parentes começavam a se despedir, Bianca segurou quem ainda estava na sala e se virou para mim, com aquela voz doce demais, ensaiada demais. Helena, acho que já está na hora de a gente esclarecer uma coisa de uma vez. Olhei para ela. Que coisa? Ela se ajeitou na cadeira. Essa casa. Foi só isso. 3 palavras simples. Mas a sala inteira caiu num silêncio tão brusco que até as crianças no quintal pareceram distantes de repente. Dr. Fábio começou a falar em seguida, com a fluidez limpa dos profissionais que sabem revestir ganância com terminologia jurídica. Falou em regularização patrimonial, em direitos sucessórios, em organização. Eu ouvia e só pensava no quanto é possível sujar uma casa em nome da palavra certa. Virei-me para Renato. Você sabia disso antes? Ele demorou alguns segundos para responder. E o próprio atraso já era uma resposta. Depois disse, em voz baixa: a Bianca só achou melhor não deixar isso se arrastar. Não deixar se arrastar. Na missa de 1 ano do próprio pai, com as flores ainda frescas diante da foto. Perguntei, não deixar se arrastar o quê? Bianca entrou antes dele. A divisão da casa. Já faz 1 ano. A casa é o maior bem. Está na hora de definir quem tem direito ao quê. Ao ouvir a expressão divisão da casa, senti o corpo inteiro gelar. Não porque eu nunca tivesse pensado que isso viria, mas porque ela dizia aquilo cedo demais, cru demais, sem conceder ao morto nem um último dia de respeito dentro da própria memória. Divisão da casa? Repeti. Bianca assentiu, com uma serenidade quase cruel. Você continua sendo só a nora. Renato é filho. A parte dele precisa ser esclarecida. Só a nora. Foi ali que a frase me atingiu. Não porque eu ignorasse não ter sangue naquela família, mas porque, depois de 8 anos viúva, depois de 4 anos cuidando de seu Augusto até o fim, depois de tanto tempo servindo de parede para que aquela casa não desabasse por dentro, tudo podia ser reduzido a isso. Nem lembro em que momento me levantei. Só lembro que meus olhos pousaram no pequeno armário ao lado do altar e que a gaveta de baixo estava ligeiramente aberta. Eu a tinha deixado fechada naquela manhã. Eu tinha a certeza. Um frio desceu pela minha espinha. Eu ainda não sabia o que havia ali dentro. Mas, naquele exato instante, em meio à voz de Bianca falando de direitos, à voz de Fábio falando de regularização e ao silêncio calculado de Renato, eu entendi uma coisa. Eles não tinham vindo apenas para falar de partilha. Tinham vindo porque acreditavam que ainda existia alguma coisa naquela casa que ninguém tinha alcançado e escolheram justamente o 1º ano da morte de seu Augusto para tentar arrancá-la à força. Depois da frase de Bianca sobre dividir a casa, a sala ficou presa num silêncio tenso. Não era silêncio de luto. Era silêncio de quem percebe que alguma linha foi atravessada, mas ainda não sabe se terá a coragem de puxar alguém de volta. Uma tia mais velha apertou a xícara entre os dedos. Um tio passou a mão na borda da mesa,
como se precisasse de algum gesto para não encarar o que estava acontecendo. E Dr. Fábio manteve a expressão limpa de quem veio ajudar, o que só tornava tudo mais repugnante. Eu me virei diretamente para Renato. Bianca tinha sido a voz, mas ele era a resposta. Ela não podia ter entrado naquela casa com o advogado, escolhido aquele dia e aquele momento sem o consentimento dele. Perguntei sem rodeios. Você já sabia disso? Ele soltou o ar devagar. Helena, essa conversa ia precisar acontecer. Repeti. Eu perguntei se você já sabia. Desta vez ele demorou mais antes de responder. A Bianca achou melhor deixar tudo pronto para ficar claro. Pronto. Na missa de 1 ano do próprio pai. Pronto com advogado. Só essa palavra já bastava para mostrar que nada daquilo tinha surgido no impulso. Eles tinham escolhido a data, o momento, o tom. Tinham entrado naquela casa como quem entra numa negociação. Bianca inclinou a cabeça com aquela doçura falsa que já me cansava. Eu sei que pode parecer cedo, mas quanto mais a gente adia, pior fica. Pior para quem? Perguntei. Para todo mundo, ela respondeu. Ainda mais quando a casa é o maior patrimônio e os papéis continuam nebulosos. Foi nessa palavra, papéis, que meu pensamento se fixou. Não era vocabulário de quem falava apenas em herança simples. Era vocabulário de quem suspeitava de outra camada. Alguma coisa escondida atrás da escritura, atrás da história oficial, atrás do próprio imóvel. Meus olhos foram novamente para o pequeno armário ao lado do altar. A gaveta inferior continuava ligeiramente aberta. Eu tinha fechado com as próprias mãos naquela manhã. Só isso já bastava para me deixar alerta. Voltei-me para Bianca. O que foi que você procurou? Ela vacilou por uma fração de segundo. Do que você está falando? Eu vou repetir. Antes de sentar aqui com o advogado para falar de casa, o que foi que você procurou? Bianca sorriu. Você acha que todo mundo é como você, que esconde coisas em gaveta? A frase fez alguns parentes se remexerem. Renato lançou um olhar rápido para a mulher, como se quisesse que ela não fosse mais longe. Mas já era tarde. Quanto mais ela falava, mais eu tinha certeza de que estava no ponto certo. Gente inocente se ofende ou estranha. Bianca reagia atacando. Eu disse claramente: desde que entrou nesta casa hoje, você olhou mais para aquele armário do que para a foto do seu sogro. Você acha que eu não vi? Dessa vez até Renato olhou para o armário, e no rosto dele passou uma coisa muito breve. Não exatamente medo, nem exatamente surpresa, mas o reflexo de quem ouviu um detalhe que não queria ver exposto tão cedo. Dr. Fábio então tentou intervir, provavelmente para impedir que tudo saísse do controle. Disse que não era necessário resolver nada naquele momento, mas que todos precisavam entender que a situação patrimonial não podia ficar indefinidamente suspensa. Eu me virei para ele. Entender o quê? Que se pode trazer advogado para a missa de 1 ano e falar em partilha debaixo da fotografia do morto. Ele corou um pouco, só um pouco. Mas eu vi. Pela primeira vez, a superfície lisa dele se partia. Uma tia mais velha pediu que aquilo ficasse para outro dia. Eu sabia que ela não estava exatamente do meu lado. Só era velha o suficiente para ainda reconhecer que certas coisas, mesmo quando precisam ser ditas, não se dizem naquela data. Mas Bianca a cortou na hora. E vai ficar para quando? Mais 6 meses? Mais 1 ano? Quando os papéis estiverem ainda mais difíceis de reconstruir. De novo, papéis. Não casa. Não direito de filho. Papéis. Aquilo bastou. Eu me coloquei ao lado do altar, com a fotografia de seu Augusto às minhas costas, e falei olhando para todos.
Hoje é a missa de 1 ano dele. Quem quiser ficar para rezar, fica. Mas conversa de partilha, conversa de advogado e conversa de regularização termina aqui. Bianca levantou-se num impulso. Você não tem o direito de encerrar isso. Respondi sem pensar. E você não tem o direito de começar isso hoje. A tensão ficou tão forte que ouvi Renato puxar o ar fundo. Bianca me encarou sem o menor traço da doçura anterior. Agora era o rosto verdadeiro dela. Renato franziu a testa. Fábio começou a fechar a pasta, claramente querendo sair daquela casa antes que o desconforto se transformasse em algo que ele não pudesse mais lavar depois. Tudo bem, Bianca disse muito devagar. Hoje eu não forço. Mas isso não termina aqui. Olhei de volta. Eu sei, porque você não veio aqui por saudade dele. O rosto dela endureceu inteiro. Renato ficou ainda mais tenso. E aos poucos, os últimos parentes foram saindo. Quando a casa esvaziou, o sol já descia. Casas depois de cerimônia têm um vazio particular. A louça some, as flores ficam, as velas enfraquecem e mesmo assim parece que tudo perdeu mais uma camada de calor. Fiquei sozinha na sala por um longo tempo antes de me aproximar do armário ao lado do altar. A gaveta de baixo continuava aberta. Puxei. Dentro havia panos, velas, cadernos antigos e uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Meu coração bateu mais forte imediatamente. Não porque eu pensasse em dinheiro, mas porque uma caixa desconhecida num armário, mexido no dia da missa, de 1 ano, nunca é um sinal normal. Abri. Dentro havia apenas uma fita cassete antiga e um papel dobrado. Senti as mãos gelarem. Abri o bilhete. A letra de seu Augusto, mais trêmula, mas ainda absolutamente reconhecível. Se abrirem a casa antes de abrir o coração, ouça isto primeiro. Sentei na cadeira mais próxima. Então ele sabia que chegaria o dia em que certas pessoas entrariam naquela casa não para lembrá-lo, mas para abrir tudo como se a casa fosse cofre, não memória, e deixar a fita ali como uma espécie de última instrução, reservada para o momento em que toda delicadeza já não bastasse. Peguei a fita. A etiqueta amarelada trazia uma única palavra. Depois, uma palavra pequena, mas suficiente para arrepiar minha pele. Levei a fita para o quarto, tranquei a porta e fiquei muito tempo diante do aparelho de som antes de criar coragem para tocá-la. Porque, se seu Augusto a escondera justamente ao lado do altar, então ele não temia que eu a ouvisse, temia que outra pessoa ouvisse antes de mim. E isso significava que ali dentro não havia apenas despedida. Havia a peça capaz de derrubar a história que Bianca acabara de trazer advogado para sustentar. Levei quase 10 minutos para encontrar o aparelho de fita antigo de seu Augusto. Ele estava guardado na gaveta baixa sob a mesa do escritório, escondido debaixo de contas velhas, cadernos gastos e um pano marrom que ele costumava usar para cobrir o aparelho em dias úmidos. Só o fato de ele ter escondido também o próprio aparelho já me mostrou que a fita jamais tinha sido deixada ao alcance de um acaso. Levei o aparelho para o meu quarto, fechei a porta, puxei a cortina e me sentei na beira da cama. O quarto estava escuro o suficiente para tudo parecer menor e mais apertado ao meu redor. Lá fora, a casa depois da missa de 1 ano tinha mergulhado num silêncio muito estranho, o tipo de silêncio que faz parecer que o morto ainda não saiu completamente dos cantos. Coloquei pilhas novas, limpei a cabeça do aparelho com a ponta do pano e fiquei segurando a fita por muito tempo antes de encaixá-la. Existem verdades que, antes mesmo de ganharem voz,
já pesam sobre o peito. Quando o primeiro chiado saiu, quase desliguei. Não por medo de fantasma, mas porque era a sensação de ouvir um morto voltando no meio da noite, dentro da própria casa, onde, horas antes, falaram em repartir o que ele tinha deixado. Então a voz de seu Augusto apareceu, muito mais rouca do que eu lembrava, lenta, com trechos em que parecia faltar ar, mas ainda assim, inconfundível. Se você está ouvindo isso, Helena, é porque eu acertei sobre o pior. Fiquei imóvel. Só essa frase bastava para mostrar que ele não tinha gravado aquilo como despedida comum. Ele gravou prevendo alguma coisa. Uma tragédia que não vinha da doença nem da morte dele, mas dos vivos depois da morte dele. Ele continuou, pausado e muito claro. Se aquela fita precisasse ser aberta, então a casa já estava sendo tratada como bem a repartir antes de ser tratada como família. Disse que não deixava aquela gravação para Renato, muito menos para Bianca, porque há pessoas que só escutam a parte que lhes serve. O resto, se não conseguem destruir, deformam. Apertei o aparelho com força, então ele começou a falar da casa. Não do jeito simples que eu ouvira durante anos, não como aquela narrativa limpa de pai, filhos e herança natural. Não como Renato sempre deixara os outros pensarem. Não, seu Augusto disse que a casa quase foi perdida. E não por mercado, nem por azar, mas por causa de uma dívida, nascida de um fracasso nos negócios de Renato. Minhas mãos gelaram. Miguel soube antes dele. Essa foi a frase seguinte. Miguel soube, não de forma vaga, não quando tudo já tinha explodido. Foi ele quem viu a dívida primeiro, quem obrigou o pai a olhar as contas, quem disse que, se demorassem mais, o banco não apenas cobraria, mas tomaria a casa. Senti a garganta apertar. Eu sabia que existira um período em que Miguel andava tenso. Sabia da indenização que ele recebeu depois do acidente de trabalho na fábrica. Sabia que grande parte daquele dinheiro desapareceu em coisas da família. Mas eu nunca tinha ouvido isso de forma tão direta. Nunca soube que a origem real do buraco era Renato. A voz de seu Augusto fez uma pausa longa e só restou a respiração cansada. Achei que ele talvez não conseguisse continuar, mas continuou. E o que veio depois foi pior. Renato tinha assinado um compromisso, não uma promessa de boca, não uma conversa de pai e filho. Era papel, assinatura, testemunha. O conteúdo era claro. Em troca de o pai e o irmão o salvarem da dívida que quase levou a casa, Renato aceitava que o futuro do imóvel não seria decidido apenas pela palavra filho, mas pelos termos específicos que seu Augusto deixaria, levando em conta o dinheiro que Miguel colocara ali, o dano que já tinha sido causado, e a responsabilidade que Renato carregava desde o momento em que a casa quase se perdeu. Levei a mão à boca. Então Renato sabia, não apenas sabia do passado, sabia a ponto de ter assinado. Seu Augusto contou que, naquela época, quis tornar tudo público, mas Miguel o impediu. Disse que, se depois de salvar a casa, eles rasgassem o resto da família ali mesmo, não sobraria nada. Pediu que o pai esperasse, que desse tempo a Renato de se corrigir, que ainda salvasse algum resto de família. E seu Augusto admitiu na gravação que esse foi um dos maiores erros da vida dele. O silêncio não salvou a casa, ele disse. Só deu mais tempo aos outros. Eu comecei a chorar sem perceber, porque essa frase atingia Miguel em cheio. Miguel sempre foi assim, fazia no lugar dos outros, segurava no lugar dos outros, calava no lugar dos outros, e acreditava que se suportasse mais um pouco,
a família não se quebraria. Mas, muitas vezes, é justamente essa generosidade silenciosa que dá espaço para a pior acomodação. Seu Augusto continuou dizendo que Bianca não sabia de tudo quando entrou na família, mas um dia tocou numa ponta velha, num papel antigo, e começou a seguir o rastro. No início, Renato desviava, depois foi enfraquecendo, e por fim, deixou que a mulher perguntasse, olhasse e cavasse mais do que deveria. Enxuguei as lágrimas, mas minhas mãos continuavam tremendo. Então ele me deu uma instrução. Na gaveta do meio da mesa do escritório havia uma pequena chave embrulhada num pano. Essa chave abria um compartimento de madeira sob a imagem de São José perto da janela. Ali estaria a primeira cópia do compromisso que Renato assinara, além de um caderno com datas importantes que ele não poderia negar. Quase me levantei naquele instante. Mas seu Augusto ainda não tinha terminado. A voz dele baixou, como se a frase final fosse a mais perigosa de todas. Se o compartimento estiver vazio, é porque ela já não corre sozinha. Um frio atravessou o meu corpo. Ele não disse nome, mas eu sabia quem era ela, ou Bianca, ou a ambição que Bianca tinha trazido para dentro daquela casa. E se o compartimento tivesse sido aberto antes de mim, então ela já não estava tateando sozinha. Significava que Renato não apenas se calara, ele deixara a porta aberta. Ou pior, tinha mostrado o caminho. O final da fita foi mais curto, mas ainda mais pesado. Seu Augusto disse que se eu ouvia aquilo, então pelo menos uma coisa precisava ser feita corretamente. Renato jamais poderia usar a palavra filho para apagar tudo o que Miguel e eu colocamos ali para salvar a casa. E eu jamais poderia ser tratada como hóspede dentro do lugar que o dinheiro do meu marido ajudou a arrancar do banco. Quando a fita terminou, o quarto ficou tão quieto que eu conseguia ouvir meu coração no ouvido. Fiquei sentada por muito tempo. Depois me levantei, não para continuar chorando, mas para ir direto ao escritório, porque naquele momento entendi com clareza. Bianca não tinha vindo apenas dividir a casa. Ela tinha vindo disputar o direito de recontar o passado. Fui até o escritório quando a casa inteira já estava silenciosa, a ponto de meus passos sobre o chão de madeira parecerem altos demais. Não acendi a luz do corredor. Deixei apenas a claridade fraca do meu quarto me acompanhar por alguns metros, até parar na porta do escritório como se nem a luz quisesse entrar ali, sem permissão. Abri devagar. A dobradiça soltou-se um pequeno ruído. Parei na mesma hora, prendendo a respiração. Não ouvi mais nada. Entrei, fechei a porta atrás de mim e fiquei alguns segundos encostada nela, esperando meus olhos se acostumarem à meia escuridão. O cheiro antigo de seu Augusto ainda estava inteiro ali. Papel, madeira, pomada para dor, tecido guardado há muito tempo e alguma coisa mais difícil de nomear que sempre pertence aos cômodos cheios de coisas nunca ditas. A mesa grande estava no meio do escritório. A cadeira de couro um pouco torta como sempre. A imagem de São José, no canto junto à janela. Tudo parecia igual a ontem. Mas, depois do que eu ouvira na fita, tudo tinha mudado de sentido. Acendi o menor abajur da mesa. A luz amarela se fechou num círculo estreito. Puxei a gaveta do meio. Ela abriu sem dificuldade. Lá dentro estavam as coisas de sempre: canetas, tesoura velha, caixa de clips, lenço, papéis com números de telefone, os óculos de leitura que ele se recusava a trocar. E, exatamente como a gravação dissera, no canto mais fundo
Embrulhada num pequeno pano bege, estava uma chave de cobre. Peguei a chave. Minhas mãos estavam geladas. Então a primeira parte do que ele tinha dito era totalmente verdadeira. Virei-me para a imagem do santo. Era uma peça de madeira escura, apoiada num pequeno suporte junto à parede. Eu tinha limpado aquele canto centenas de vezes. Tinha passado por ali durante anos. Nunca imaginei que houvesse um compartimento escondido sob a base. Abaixei-me e passei os dedos pela madeira conforme seu Augusto orientara. Levei alguns segundos até sentir um sulco estreito, discreto demais para que alguém o percebesse sem saber o que procurava. Introduzi a chave. A fechadura abriu, mas quando puxei o compartimento, fiquei paralisada. Não estava vazio, mas tinha sido mexido. Lá dentro havia um caderno fino, um envelope amarelado e um espaço vazio muito claro no meio da poeira fina do fundo. Não era vazio aleatório, era a marca exata de um conjunto de folhas que ficara ali durante muito tempo e fora retirado. A região estava limpa demais para ser coincidência. Sentei imediatamente na cadeira mais próxima, não por fraqueza, mas porque meu corpo entendeu, antes da cabeça, que eu já tinha chegado tarde. Peguei primeiro o caderno. A primeira página trazia a letra de seu Augusto. Não era diário. Não havia regularidade. Eram datas, nomes, valores, frases curtas, como se ele estivesse tentando segurar a própria lucidez enquanto tudo ao redor se complicava. Folheei as primeiras páginas, depois mais algumas. Quanto mais avançava, mais pesado ficava o meu estômago. O nome de Renato aparecia repetidamente, às vezes ao lado de prazo, às vezes junto de pagamento. Em outra linha, o banco ligou de novo. Uma anotação me fez tremer de verdade. Miguel pediu silêncio outra vez. Miguel pediu silêncio outra vez. Fiquei encarando aquela frase por muito tempo. Miguel sabia, não apenas da casa salva, sabia que depois a verdade continuou sendo escondida. E mesmo assim escolheu calar. Talvez por seu Augusto, talvez por Renato, talvez por essa esperança tão comum aos bons, a de que, com mais um pouco de silêncio, a família se lembraria do caminho de volta. Mas família nem sempre volta. Às vezes, justamente o silêncio é o lugar onde os outros enterram ainda mais fundo o que fizeram. Abri o envelope amarelado. Dentro havia metade de um conjunto de folhas. Metade, literalmente. A borda irregular mostrava que a outra parte não fora retirada com cuidado, mas arrancada de uma vez. O que restava ainda permitia reconhecer a cópia do acordo mencionado na fita. Havia na assinatura de seu Augusto. A de Renato. O nome de uma testemunha. O trecho em que Renato reconhecia que sua dívida colocara a casa em risco de execução. Mas a parte final, justamente a mais importante, já não estava ali. Segurei aquela metade de papéis sentindo o coração bater forte demais. Então alguém chegara antes de mim, não para vasculhar por acaso, mas para levar exatamente o trecho mais perigoso. Voltei ao caderno. Perto do fim, havia outra frase curta. B encontrou a ponta errada e agora acha que controla a corda toda. Eu soube na hora que B era Bianca. Aquela única linha bastava para me mostrar que seu Augusto já a tinha percebido muito antes de morrer. Sabia que ela tinha tocado em alguma ponta do segredo. Sabia que ela sentira o cheiro do que estava enterrado ali. E sabia que ela começara a acreditar que, se seguisse a trilha até o fim, puxaria a casa inteira para o lado dela. Foi nesse exato instante que o assoalho do corredor rangeu. Apaguei o abajur imediatamente.
o escritório mergulhou na penumbra. Fiquei imóvel. Os passos não seguiram adiante. Pararam por alguns segundos diante da porta do escritório. Segundos breves, mas longos o bastante para eu entender que a pessoa do lado de fora estava ouvindo. Não bateu. Não tentou entrar. Apenas ficou. Depois seguiu, leve e lentamente. Continuei parada durante mais algum tempo, segurando o caderno e a metade dos papéis com força. Agora já não havia dúvida. Bianca não era a única com pressa. Naquela casa, naquela noite, havia outra pessoa observando até onde eu tinha chegado. Enfiei o caderno e os papéis dentro do hobby. Fechei o compartimento, recoloquei a imagem de São José no lugar e permaneci alguns segundos imóvel no meio do escritório. Meus olhos foram para a cadeira em que seu Augusto costumava se sentar. O casaco leve dele ainda estava pendurado ali. E, pela primeira vez desde que ele morrera, eu senti mais raiva do que saudade. Raiva porque ele viu demais e ainda assim deixou tudo durar tanto tempo. Raiva porque Miguel tinha morrido e a dívida moral dele continuava sem o nome certo. Raiva porque eu estava ali recolhendo pedaços da verdade no meio da noite, como quem junta vidro depois que a janela já estourou há muito tempo. Voltei ao quarto, tranquei a porta e fiquei muito tempo encostada nela. A fita tinha dito a verdade, o compartimento secreto não já tinha sido aberto. E se Bianca realmente já não corria sozinha, então os papéis que eu escondia comigo já não eram apenas prova. Eram a parte viva de uma verdade da qual, na manhã seguinte, talvez ninguém naquela casa ainda conseguisse fugir. Eu praticamente não dormi. Depois de esconder o caderno e a metade dos papéis no fundo da caixa de cobertores sob a cama, fiquei deitada, ouvindo cada ruído da casa durante quase toda a noite. Cada estalo da madeira me fazia pensar em alguém voltando ao escritório. Cada movimento do vento nas janelas me trazia de volta os passos que tinham parado diante da porta enquanto eu ainda estava no escuro, abraçada ao pedaço da verdade que não tinham conseguido roubar. Há noites em que a pessoa não dorme porque ainda tem muito o que fazer. E há noites em que a pessoa não dorme porque sabe que, no instante em que fechar os olhos, o dia seguinte virá correndo mais rápido do que ela é capaz de conter. Eu tinha cochilado menos de 1 hora quando a campainha tocou. Não foi um toque longo, foi firme. O tipo de toque de quem não chega para saber se a dona da casa está descansando, mas porque acredita que tem o direito de ser atendido imediatamente. Abri a porta e já sabia quem estava ali. Bianca. Ela tinha vindo sozinha. Pelo menos era o que mostrava a primeira imagem. Roupa mais simples do que no dia anterior, mas muito mais preparada. Não era roupa de cerimônia. Era roupa de quem vem resolver assunto. Cabelo preso, rosto quase sem maquiagem, a mesma bolsa preta na mão e o olhar muito mais frio do que antes. Nenhum traço de açúcar. Nenhum "como você está", nenhuma menção a seu Augusto. Assim que abri a porta, ela disse: "Até quando você pretende prolongar isso? Eu nem a convidei a entrar. Se você voltou para acender uma vela decente para o seu sogro, pode abaixar um pouco a voz", respondi. Bianca entrou mesmo assim, fechou a porta atrás de si e se virou para mim. "Ontem você já viu. Eu não gosto de rodeios. Essa casa precisa ser resolvida e eu acho que você sabe mais do que diz." Essa última frase me atingiu por dentro, embora meu rosto permanecesse igual. Aquilo já não era mais a fala de quem sondava.
Era a fala de quem sabia que alguma coisa existia de verdade e estava fora das próprias mãos. Desde a tarde anterior, eu me perguntava o quanto Bianca realmente sabia. Depois dessa frase, entendi pelo menos uma coisa. Ela já não pensava apenas em partilha. Sabia que havia outra camada sob a casa. Perguntei diretamente: "O que você está procurando?" Bianca sustentou meu olhar sem piscar. "Aquilo que seu Augusto achou que devia deixar com você." Senti um frio atravessar minha espinha. Então ela sabia. Não tudo, mas o suficiente para nomear desse jeito. Isso significava que a ideia de seu Augusto ter deixado algo além da escritura, além dos papéis normais, já tinha alcançado Bianca antes de eu imaginar. Mantive a voz estável. Seu Augusto pensava muita coisa. Do que você está falando exatamente? Bianca ergueu um pouco o queixo. Daquilo que te dá coragem para continuar dentro desta casa falando comigo como se não pudesse ser posta para fora. Fiquei olhando para ela por um longo momento. Esse era o ponto cego de Bianca. Ela não conseguia acreditar que alguém como eu pudesse ter lugar ali por anos vividos, por cuidado, por luto, por permanência, por Miguel, por memória. Não. Na cabeça dela, todo lugar precisa ser convertido em documento, dinheiro ou vantagem. Se eu ainda estava de pé, devia ter algum tipo de arma na mão. Difícil para quem? Perguntei. Para você, Bianca respondeu. Porque, no fim, sangue continua sendo sangue. Você sabe disso. Eu já tinha ouvido essa frase no dia anterior. Mas, naquela manhã, dentro da casa, ainda cheirando a vela depois da missa de 1 ano, ela soava ainda mais cortante. Não porque fosse nova, mas porque, agora, eu já sabia parte do passado que ela tentava apagar com a palavra sangue. O celular de Bianca vibrou naquele instante. Ela olhou a tela e desligou rapidamente. Mas eu consegui ver o nome. Renato. Então eu tinha razão. Ela não tinha vindo realmente sozinha. Renato podia não estar visível ainda, mas estava por perto ou ao menos esperando notícia. Bianca avançava para medir terreno. Renato aguardava para saber até onde pisaria. Perguntei logo. O que Renato mandou você perguntar? Bianca hesitou por um instante e retomou a expressão fria. Ele não mandou eu perguntar nada. Então você mesma está mais ansiosa do que ele. Eu só sei agir mais rápido do que o meu marido. A frase soou como orgulho e, ao mesmo tempo, confirmou muito do que eu já intuía. Renato podia ser o homem da assinatura, da dívida e do silêncio, mas Bianca era o motor. E gente assim não acelera, desse jeito sem sentir que a vantagem está perto. Caminhei devagar até a mesa, mantendo distância suficiente da porta para deixar claro que eu não a convidava a entrar mais fundo na casa. Ontem você olhou mais para o armário ao lado do altar do que para a foto do seu sogro. Hoje entra aqui dizendo que seu Augusto achou que eu devia guardar alguma coisa. Como você sabe disso? Dessa vez, Bianca não respondeu imediatamente. Ela me olhou por mais tempo do que o habitual, como se calculasse se recuava ou avançava ainda mais. Depois sorriu de leve. Você acha que só você merecia a confiança dele? A frase me fez enrijecer por dentro, não por vaidade, mas pela possibilidade que ela abria. Talvez seu Augusto realmente tivesse deixado escapar alguma coisa diante dela. Uma frase, um gesto, a presença da fita, qualquer migalha suficiente para alimentar suspeita. Perguntei: o que ele te disse? Bianca balançou a cabeça. Não muita coisa, só o suficiente para eu saber que,
Nesta casa, sempre houve gente interessada em adiar a verdade enquanto outros lucravam com esse atraso. Ouvir aquilo me encheu de raiva. Ela falava como se fosse vítima da omissão alheia, como se trazer advogado para a missa de 1 ano não fosse ganância, mas justiça tardia. E esse é justamente o tipo de pessoa mais perigoso, a que veste ambição com linguagem de verdade. Foi então que ouvi um carro parar diante do portão. Bianca não se virou, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece um sinal esperado. Segundos depois, Renato entrou. Olhei para os dois e vi o desenho se fechar completamente. Bianca não tinha vindo para uma conversa íntima. Renato só ficara do lado de fora o tempo suficiente para preservar a aparência de quem não liderava nada. Pode entrar, eu disse para ele. É mais simples do que fingir que ela veio sozinha. Renato franziu a testa. Helena, você está indo longe demais. Respondi na hora. Não, desta vez são vocês que estão pensando curto demais. Bianca se virou para o marido sem se dar mais ao trabalho de representar e me perguntou, nua e diretamente: Você já ouviu a fita? Meu coração apertou no mesmo instante. Então era isso. Eles sabiam da fita. Não era mais uma suspeita vaga. Não era apenas intuição sobre papéis antigos. Em algum ponto da rede de fragmentos deixada por seu Augusto, Bianca tinha tocado exatamente no fio mais importante. Eu não respondi. Renato se virou abruptamente para ela, claramente incomodado por vê-la pôr a pergunta dessa forma. Mas já era tarde. Só de a palavra fita ter sido dita dentro daquela sala, a última camada de cobertura tinha se rasgado. Perguntei devagar: Quem te disse que existe uma fita? Bianca apertou os lábios. Você não precisa saber. Então existe uma fonte. Eu tenho olhos e memória. Eu sabia que ela mentia, mas, naquele momento, o mais importante não era desmontar a mentira. Era entender que Bianca e Renato tinham chegado perto demais dessa camada do segredo. Se sabiam da fita, talvez também soubessem do compartimento. E, se soubessem disso, os papéis que eu tinha escondido já não eram a única coisa que os apavorava. Renato deu um passo à frente. A voz dele saiu mais baixa, mais branda, mas não menos perigosa. Helena, se meu pai deixou alguma coisa além dos papéis normais, então você devia mostrar. Guardar sozinha não vai ajudar. Pela primeira vez, eu já não o via apenas como o cunhado fraco arrastado pela esposa. Ele podia ser fraco, mas saber tanto e ainda assim deixar tudo chegar àquele ponto tirava dele o direito de se esconder apenas atrás dessa fraqueza. Respondi: Eu vou mostrar na hora certa. Bianca riu friamente. Na hora certa para você ou na hora certa para a verdade? Olhei diretamente para ela. Pelo menos não na hora certa para a sua ganância. Foi então que meu telefone tocou. Era Clara. Minha filha não ligava naquele horário sem motivo forte. Atendi. Ela não perdeu tempo com cumprimentos. Perguntou se eu estava em casa e se alguém tinha ficado diante da porta do escritório depois da meia-noite. Perguntei como ela sabia. Clara explicou que a pequena câmera que instalara no corredor no mês anterior ainda estava funcionando e que, ao verificar as imagens naquela manhã, viu uma pessoa parada há muito tempo diante da porta do escritório, quase à 1 da madrugada, sem bater, sem entrar, apenas escutando. Ergui os olhos e olhei diretamente para Renato e Bianca. Na noite anterior, quase à 1,
exatamente quando eu tinha ouvido a fita e ido ao escritório. Clara ainda acrescentou, em voz mais baixa: Mãe, não era você? Apertei o telefone com força, porque naquele momento entendi que já não guardava apenas um segredo. Eu guardava o instante em que ele podia explodir. Continuei com o telefone no ouvido por alguns segundos depois que Clara terminou de falar, como se, ao não desligar, ela pudesse me dar um detalhe a mais, capaz de transformar aquele vulto no corredor em um rosto real. Mas ela não acrescentou nada além de repetir que não era eu e de dizer que a pessoa parecia maior, com ombros mais largos, postura mais pesada. Um homem. Quando desliguei, a sala pareceu afundar. Bianca me observava intensamente, daquele jeito de quem tenta arrancar o conteúdo de uma notícia apenas pela mudança mínima no rosto do outro. Renato foi diferente. Não ergueu os olhos na mesma hora. Primeiro olhou para o chão, depois voltou para mim. E foi justamente esse pequeno atraso que me mostrou que eu tinha tocado no ponto certo. Gente inocente não tem esse reflexo. Gente inocente lhe reage de imediato. Renato precisou de um instante para montar o próprio rosto. Quem ficou na porta do escritório ontem à noite? Perguntei. Bianca reagiu antes. Do que você está falando? Eu repeti, palavra por palavra. Perto de 1h. Quem ficou parado na porta do escritório? Dessa vez, Renato ergueu a cabeça de verdade, não como quem é acusado injustamente, mas como quem escuta exatamente a pergunta que mais temia ouvir. Helena, você está imaginando demais, ele disse. Eu tenho câmera, respondi. As 4 palavras caíram sobre a sala com um peso maior do que qualquer grito. Bianca se virou rapidamente para o marido. Foi um olhar rápido demais para ser controlado. Não era o olhar de uma esposa igualmente acusada. Era o olhar de quem quer saber qual parte do plano acabou de vazar. Fiquei ali sentindo o sangue gelar. Desde o dia anterior, eu ainda guardava uma brecha para acreditar que Bianca era a força principal e Renato apenas o homem fraco que deixava a mulher falar. Mas, naquele instante, entendi que os dois estavam presos no mesmo medo havia muito mais tempo. Eu não disse a eles que Clara supunha se tratar de um homem. Deixei apenas a frase, eu tenho câmera, pairando, e deixei que o resto do medo fosse completado por eles próprios. Bianca foi a primeira a recuperar a voz. Mesmo que alguém tenha parado ali, isso não muda o principal. Se existem papéis ligados a esta casa, eles precisam aparecer. Eu ri, sem humor. Você não pergunta quem estava ali. Não pergunta por que alguém pisaria naquele corredor de madrugada, para ouvir atrás da porta do escritório. Eu disse, você só volta para casa. Então, para você, o problema não é que alguém esteja vigiando até onde eu fui. O problema é que você ainda não chegou ao que queria. Bianca apertou a boca. Você sempre escolhe a pior interpretação. Não, respondi. Eu só comecei a interpretar melhor. Renato entrou então com a voz mais baixa, como quem tenta puxar tudo de volta para uma zona antiga e segura. Helena, se você ouviu a fita, então entende que meu pai não queria transformar isso em guerra. Aquilo me fez sorrir de um jeito amargo. Olhei diretamente para ele. Você ainda consegue usar o nome do seu pai para dizer isso depois de ficar ouvindo atrás da porta do escritório? Renato recuou meio passo, quase imperceptível. Você não tem prova de que era eu, mas ficou com medo o suficiente para se explicar, respondi. O silêncio voltou. Bianca respirou fundo. Então, com exatamente o tom que eu já
eu já começava a odiar mais do que o sorriso dela, disse: "Tudo bem, vou falar claramente. Se você ouviu a fita, então sabe que a história dessa casa não é simples. E justamente por isso, tudo precisa vir à tona. Guardar sozinha não é repetir o mesmo erro que Augusto e o resto da família cometeram?" Eu tinha de admitir, era o argumento mais inteligente que ela usara até ali. E, justamente por isso, era o mais perigoso, porque tocava num ponto verdadeiro. Sim, eu também estava retendo a revelação. Sim, eu também escolhia quem ouviria antes. A diferença era que eu não fazia isso para torcer a história a meu favor. Eu fazia para impedir que ela caísse primeiro nas mãos de quem já queria torcê-la. Respondi devagar: "Eu vou mostrar. Mas não no ritmo que você quer." Bianca riu friamente. "Então você vai seguir o ritmo de quem? Do morto?" Eu ainda ia responder quando a campainha tocou, 3 vezes, seguidas. Nós 3 nos viramos ao mesmo tempo. Fui até a porta antes que Bianca se movesse. Do lado de fora estava Joana, sobrinha de seu Augusto, uma mulher de mais de 50 anos que morava na zona oeste da cidade. Não me surpreendia que ela viesse depois da missa para acender outra vela. O que me surpreendeu foi o rosto dela. Não era tristeza, era tensão. E ela trazia nas mãos um envelope amarelo. "Helena, eu preciso falar com você em particular." Ela disse imediatamente. Joana entrou e só então percebeu Bianca e Renato na sala. O olhar dela mudou muito rápido, como o de alguém que entende que acabou de chegar no centro de um problema maior do que imaginava. Bianca falou primeiro: "Boa hora! A gente também estava falando da casa." Joana não respondeu a ela. Olhou diretamente para mim. Depois para um envelope na própria mão. E então soltou a frase que me gelou outra vez. Ontem, depois que voltei da missa, eu lembrei que Augusto tinha deixado comigo uma cópia antiga. Se eu demorasse mais, estaria errando. Bianca se virou num movimento brusco. O rosto dela perdeu cor de verdade. Eu nem precisei ouvir mais nada para entender. O que eles mais temiam começava a acontecer. Aquilo que seu Augusto escondera não estava concentrado num único lugar. Não estava apenas na fita. Não estava apenas no compartimento do escritório. Começava a sair de várias mãos, de vários cantos, em momentos diferentes. E quanto mais isso acontecesse, menor seria a chance de controlarem tudo. Peguei o envelope da mão de Joana. Ele era mais pesado do que parecia. Havia mais de uma folha ali. Renato avançou um passo por reflexo. Eu recuei imediatamente. Não. Joana olhou para ele por um longo instante antes de dizer, calmamente: Augusto me pediu que, se a família começasse a querer parte, antes de ouvir, eu entregasse isso para Helena. Para Helena. Bianca perdeu o controle mais rápido do que eu esperava. Sempre Helena. Sempre Helena. Tudo vai parar na mão dela. E quem é sangue fica do lado de fora. Ninguém vê o absurdo nisso? Joana se virou para Bianca e perguntou, muito baixo: Você realmente quer usar a palavra absurdo agora? A pergunta bateu como um tapa, porque, desde o dia anterior, a pessoa mais absurda naquela casa nunca tinha sido eu. Apertei o envelope contra o peito e, naquele instante, entendi com clareza brutal. A fita, a câmera do corredor, o compartimento do escritório e agora Joana com uma cópia antiga estavam se conectando mais rápido do que eu imaginava. E quando todos esses fios se fechassem, Renato já não teria como continuar no meio.
A única coisa que eu ainda não sabia era para que lado ele cairia quando esse momento chegasse. Eu não abri o envelope de Joana diante de Bianca e Renato. Não porque eu tivesse medo de que vissem, mas porque eu não queria que os dois percebessem o quanto minhas mãos tremiam. E aquele tremor não vinha apenas de medo, vinha da sensação de estar diante da última porta de um quarto fechado havia tempo demais, sabendo que bastava abri-la para que ninguém naquela casa pudesse voltar a fingir que tudo não passava de mal entendido ou pequena disputa. Virei-me para Joana. Vem para o meu quarto! Bianca reagiu imediatamente. Se existem papéis ligados à casa, todo mundo tem o direito de saber ao mesmo tempo. Joana a encarou com calma. Saber ao mesmo tempo não é a mesma coisa que ouvir antes. A frase atingia exatamente o tipo de pessoa que Bianca era, porque o que ela sempre quis nunca foi igualdade. O que ela queria era tocar na camada mais funda primeiro, para então moldá-la a seu favor. Levei Joana ao meu quarto e tranquei a porta. Ela permaneceu alguns segundos em pé, ao lado do armário antes de falar, como se soubesse que tinha carregado aquilo por mais tempo do que devia. Augusto me entregou esse envelope quase 2 meses antes de morrer. Naquele dia, ele disse que, se a casa continuasse em paz, eu não deveria mostrar. Mas, se começassem a pedir parte antes de ouvir, eu tinha que te entregar. Abri o envelope. Dentro havia uma cópia mais antiga e mais completa do que a metade de papéis que eu tinha tirado do compartimento sob a imagem do santo. O começo era quase igual, mas o final estava inteiro. E foi justamente esse final intacto que me fez entender por que alguém precisou arrancá-lo do escritório antes de eu chegar. Li linha por linha, muito devagar. No fim do acordo, Renato não apenas reconhecia que a dívida criada por ele colocara a casa em risco de execução. Ele também assinava uma cláusula própria. Se no futuro tentasse usar o fato de ser filho para reivindicar uma partilha contrária ao compromisso original, então todo o dinheiro que Miguel e Helena tinham investido para salvar a casa deveria ser tratado como prioridade absoluta, antes de qualquer pretensão dele. Quando cheguei a esse ponto, precisei me sentar na beira da cama. Não por causa do valor, mas porque aquilo era impossível de negar. Uma vez posto diante de Renato, o documento destruiria qualquer saída baseada em esquecimento, confusão ou conveniência. A assinatura dele estava ali, a cláusula também, e a parte final, que ele provavelmente passou anos esperando que desaparecesse, continuava intacta nas minhas mãos. Joana apontou então para uma anotação manuscrita no fim da página. Lê isso. Abaixei os olhos. A letra de seu Augusto estava mais firme ali, como se fosse escrita com raiva contida. Miguel pediu que eu não humilhasse o irmão, mas o irmão dele confundiu o silêncio com perdão. Tive de baixar a folha. Miguel. Outra vez Miguel. O homem morto, havia 8 anos, continuava no centro de tudo. Foi o dinheiro dele que segurou a casa. Foi por causa dele que Renato não afundou junto com a dívida. Foi por causa dele que seu Augusto se calou mais um tempo. E agora a mesma bondade de Miguel vinha sendo usada pelos vivos como pano sobre o que queriam tomar. Joana falou bem baixo. Augusto me disse outra coisa. Ele dizia que Renato não era mau desde o começo. Era fraco. E gente fraca, andando com gente ambiciosa demais, às vezes se perde de um jeito ainda pior do que gente ruim. Eu entendi imediatamente que ela estava falando de Bianca, e entendi também que seu Augusto tinha enxergado isso muito mais tarde do que deveria. Peguei a folha seguinte. Não era um documento jurídico.
Era mais como um registro interno da família. Curto, seco, sem floreio, mas cada linha pesava. Nele, seu Augusto declarava que, se Miguel usasse a indenização e o dinheiro de Helena para salvar a casa, então Helena jamais poderia ser tratada como hóspede ou ser empurrada para fora como se não tivesse lugar ali. Segurei aquela folha e precisei virar o rosto por um instante, porque seu Augusto nunca me disse isso de forma tão direta em vida. Ele não era homem de ternura, mas, do jeito dele, tinha me visto. Tinha entendido que eu não ficara ali por apego ao patrimônio, e sim porque uma parte real da minha vida já estava presa àquela casa. Joana me olhou por muito tempo antes de perguntar: "Você ouviu a fita?" Assenti. Ouvi. O que ele disse? O suficiente para eu saber que Renato sabia muito mais do que deixava parecer, respondi. Joana fechou os olhos por um segundo e acrescentou: "Não é só isso. Meses atrás, Renato me procurou." Levantei os olhos imediatamente. "Procurou você?" "Sim," ela confirmou. Ele não perguntou diretamente pelo acordo, mas rodeou a ideia de Augusto ter deixado alguma coisa comigo, se existia cópia fora da casa, se havia documento na mão de gente próxima. Na época achei estranho. Agora entendo. Fiquei em silêncio e senti esfriar, dentro de mim, o último resto de indulgência que eu ainda guardava para Renato. Desde o dia anterior, mesmo furiosa, eu ainda deixava uma brecha para acreditar que ele era só um homem fraco levado mais longe pela esposa. Mas não, ele tinha ido atrás antes. Ou seja, não apenas sabia, tinha medo, e por medo começou a rastrear o próprio passado. Nesse exato instante, batidas fortes vieram da porta. Bianca. "Helena, isso não pode ser resolvido pelas costas de quem tem direito." Olhei para Joana. Ela me olhou de volta. Nenhuma de nós precisava dizer o óbvio. Se ficássemos trancadas ali por mais tempo, Bianca usaria aquilo para fazer escândalo, chamar advogado, chamar Renato, puxar tudo para o tipo de caos em que ela sempre leva vantagem. Apertei o maço de folhas com força. E fui abrir. Bianca estava diante de mim, os olhos se iluminando no instante em que percebeu o envelope aberto. Renato vinha logo atrás, o rosto tenso demais. Antes que eu falasse, Bianca disparou: "Se isso é uma cópia antiga, então você tem ainda mais obrigação de mostrar." Pela primeira vez desde o início de tudo, eu não senti necessidade nenhuma de baixar a voz. "Eu vou mostrar," eu disse, "mas não para você rasgar em pedaços úteis." Bianca soltou um riso frio. "Você acha que eu tenho medo?" Respondi na hora. "Você não tem medo do papel. Tem medo de que a parte final dele ainda exista." A frase acertou exatamente onde devia. Bianca travou, e foi nesse instante que Renato falou, com a voz rouca, de um jeito que eu nunca tinha ouvido: "Helena, me deixa ver." Fiquei olhando para ele por muito tempo, porque aquilo já não era a voz do homem que tinha vindo dividir a casa. Era a voz de quem acabava de entender que o trecho que julgava morto continuava vivo e inteiro nas mãos de outra pessoa. Eu não entreguei os papéis para Renato imediatamente, não para humilhá-lo, mas porque eu queria olhar com atenção o rosto do homem que, no dia anterior, tinha sentado na minha sala com o advogado e com a palavra filho como escudo, e descobrir quanto daquela firmeza sobreviveria ao trecho final que ele provavelmente passou anos esperando que desaparecesse. "Você quer ver mesmo?" perguntei. Renato assentiu muito levemente. Bianca deu meio passo à frente na mesma hora. "Se ele vai ler, eu também vou." Virei-me para ela. "Não,
Desta vez você não vai ficar colada no ombro de ninguém para ler primeiro a parte que te interessa. Ela ia responder, mas Joana a cortou apenas com uma frase curta. Deixa ele ler sozinho. Vi o maxilar de Bianca endurecer, e era justamente isso que me mostrava o que estava em jogo. Não era simples irritação, era o desespero contido de quem sente que correu demais atrás de uma coisa, e agora a vê a um braço de distância, mas ainda sem conseguir tocar. Coloquei os papéis na mão de Renato. Ele os segurou. Bastou passar os olhos pelo início para que descessem diretamente ao fim, onde estava a assinatura dele. Os ombros enrijeceram. A leitura desacelerou, parou numa linha, voltou um pouco, desceu de novo. Era o movimento exato de quem reconhece demais aquilo que lê, para fingir desconhecimento, mas teme o que significa admitir que ainda existe. Bianca não suportou o silêncio. O que foi que você assinou? Ninguém respondeu. Renato virou a página e chegou ao trecho com a anotação de seu Augusto. Quando leu a frase em que Miguel pedia ao pai para não humilhá-lo e, ainda assim, ele confundira silêncio com perdão, o rosto perdeu cor de verdade. Não era a palidez de um homem exposto diante de outros. Era a de alguém arrastado de volta para um momento que desejava enterrado para sempre. Você lembra, não lembra? Perguntei. A pergunta saiu baixa, mas a sala inteira pareceu congelar para ouvi-la. Renato não respondeu imediatamente. Apertou os papéis com mais força. A boca se fechou como se, ao relaxar um pouco, tudo ameaçasse sair junto. Então Bianca chamou. Renato? Dessa vez ele ergueu os olhos para a mulher. E eu soube, só pelo olhar, que alguma coisa entre os dois tinha rachado de verdade. Não uma rachadura de discussão comum, mas a rachadura que aparece quando alguém percebe que o outro viveu muito tempo com uma história pela metade e, pior, ajudou a mantê-la assim. Eu lembro, ele disse, muito baixo. Bianca ficou imóvel. Lembra do quê? Renato tornou a baixar os olhos. Lembro que assinei. Ouvi isso sem sentir qualquer alívio, porque certas verdades, mesmo quando a gente já as pressente, doem de outra maneira quando saem da boca da pessoa certa. Elas matam de vez qualquer tentativa de pensar que talvez tudo fosse erro, exagero ou má interpretação. Renato puxou uma cadeira perto da janela e se sentou. Levou a mão à testa, como se a dor estivesse subindo da nuca para os olhos. Joana permaneceu calada, eu também. Só Bianca continuava tentando manter o próprio eixo. Virou-se para o marido e perguntou, com a voz mais cortante. Então explica, o que foi que você assinou? Por que eu nunca vi isso? Renato demorou muito a responder. Na época em que a casa quase se perdeu, meu pai me obrigou... Não, interrompeu a si mesmo. Não foi bem isso. Quando Miguel e Helena colocaram o dinheiro deles para salvar a casa, meu pai disse que ninguém poderia fingir depois que aquilo nunca tinha acontecido. Olhei para Bianca. O rosto dela estava branco. Não apenas porque acabara de descobrir um segredo do marido, mas porque esse segredo destruía todo o cenário que ela vinha montando desde o dia anterior. A casa simples, o pai morto, o filho herdeiro natural, a nora como presença excedente. Então por que você nunca me contou? Bianca perguntou, agora em voz mais baixa. Renato soltou um riso curto, seco, cansado. Porque eu achei que a parte final tivesse sumido. A frase gelou meu peito. Não era que ele desconhecesse. Não era que tivesse apenas ouvido falar.
Ele viveu todos aqueles anos agarrado à esperança de que o final tivesse desaparecido, para conseguir dizer a si mesmo que o passado tinha desaparecido junto. Bianca recuou um passo. Mas pessoas como Bianca não recuam por muito tempo. Alguns segundos depois, ela já tentava se apoiar em outra borda. Mesmo que você tenha assinado, isso foi há muito tempo. Talvez nem tenha validade mais. Foi então que Dr. Fábio se aproximou mais. Pediu para ver as páginas. Eu não entreguei todas. Apenas o trecho da cláusula e das assinaturas. Ele leu com muito cuidado. Quanto mais lia, mais difícil ficava sustentar a postura confortável do dia anterior. Do ponto de vista jurídico, começou interrompendo a si mesmo. No mínimo, isso impede qualquer tentativa de partilha simples como a sugerida ontem. Bianca se virou num movimento brusco. Impede como? Fábio agora falava com muito mais cautela. Se houver prova de que a casa foi salva com recursos externos ao patrimônio sucessório natural e de que existe um compromisso de prioridade de restituição, antes de se falar em divisão, será preciso reconstruir toda a cadeia de direitos. Sem contar, ele hesitou, sem contar que há sinais de conhecimento prévio dentro da própria família. Vi Renato fechar os olhos por um segundo. Bianca já não me olhava. Olhava para o marido. Era o olhar de quem acabava de perceber que não estava sendo bloqueada apenas por uma cunhada. Estava sendo mantida dentro de uma história incompleta pelo próprio homem ao lado. Você sabia disso e mesmo assim me deixou vir aqui ontem? Ela perguntou. Renato respondeu muito baixo. Eu não achava que a parte final ainda existisse. Bianca soltou uma risada amarga. Então você me deixou trazer advogado para a missa de 1 ano do seu pai, sabendo que estava pisando numa casa salva com dinheiro dos outros. A pergunta se voltou como faca para ele. Olhei para Renato e, pela primeira vez desde a chegada deles, já não vi tanto cálculo. Vi apenas o cansaço antigo de quem carregou essa dívida por tanto tempo que deixou de saber se tem mais medo de perder a casa ou de encarar a parte do passado que a salvou. Ele ergueu os olhos para mim. Miguel te contou alguma coisa naquela época? Senti o peito apertar. Não, respondi com sinceridade. Ele só dizia que a situação da casa estava difícil e que a gente precisava aguentar. Renato soltou um riso triste. Porque ele sempre foi assim. Fazia tudo e não contava. Fez uma pausa. E eu falava de tudo, menos da pior parte de mim. Joana virou o rosto discretamente, como quem não queria deixar ninguém ver a umidade dos olhos. Bianca permaneceu no meio da sala, e eu sabia que ela ainda não tinha desistido. Pessoas como ela não recuam só porque uma camada se rompeu. Elas procuram outra, e foi exatamente isso que ela fez. Tudo bem, então essa casa não pode ser dividida de forma simples. Mas isso não explica porque seu Augusto escondeu a fita. E o que mais havia naquele escritório, não? Helena. Olhei para ela. A pergunta confirmava o que eu já sabia. Bianca nunca correu apenas por causa de um acordo antigo. Sabia que havia outra camada nessa história. E era essa camada que a deixava verdadeiramente sem dormir. Antes que eu respondesse, Renato se virou abruptamente para a mulher. Como você sabia da fita? Bianca travou. Foi a primeira vez, naquela manhã inteira, que ele saiu completamente do mesmo ritmo que ela. E eu entendi com clareza. O equilíbrio entre os dois estava finalmente começando a quebrar. Bianca não respondeu imediatamente.
Aquele pequeno atraso valeu mais do que qualquer explicação que ela pudesse inventar. Se a fita fosse apenas uma suspeita vaga, ou se naquela manhã ela tivesse apostado na reação de Helena sem saber de nada concreto, então, ao ser questionada por Renato, teria rido e desviado o assunto no mesmo instante. Mas não. Ficou imóvel, os olhos indo rapidamente de Renato para mim, depois para Joana, para Fábio, e só então voltando ao marido. Era o olhar de alguém que acabava de perceber que uma pergunta aparentemente pequena tocava exatamente a parte mais escondida. Eu só ouvi tia Fátima dizer que seu Augusto gostava de guardar coisas velhas em casa, respondeu por fim. Eu soube na mesma hora que aquilo não era toda a verdade. Renato também soube, porque, se tudo o que Bianca tivesse fosse uma frase solta de tia, ela não teria entrado na minha casa naquela manhã, perguntando diretamente pela fita. Ninguém acerta assim apenas por intuição. Ou ela tinha visto alguma coisa, ou tinha escutado sem que soubessem, ou tinha encontrado um rastro suficientemente claro para que a expressão "a fita" deixasse de ser imaginação. Renato se levantou completamente da cadeira. Os papéis ainda estavam em sua mão, mas o olhar agora estava todo voltado para a esposa. Tia Fátima não sabe nada de fita. Bianca franziu a testa. O que você está querendo dizer? Estou perguntando de novo, como você sabia disso? A voz dele não estava alta, mas pela primeira vez, desde o começo de tudo, já não procurava lugar para recuar. Não era exatamente coragem. Era o gesto de alguém que percebeu que, se continuasse desviando, pisaria para fora da última parte da verdade que ainda lhe restava. Bianca soltou um riso curto. Interessante. Agora você me pergunta, quando foi você quem me escondeu isso por anos? Aquilo deveria tê-lo feito recuar, como tantas outras vezes. Mas não recuou. Permaneceu parado, olhando para ela e disse: Eu escondi porque fui covarde. Você está escondendo porque ainda quer tirar alguma coisa disso. A sala inteira pareceu prender o ar. Bianca empalideceu e tentou rir de novo, mas o som se partiu no meio. Você ouviu meia dúzia de frases dela e já está me tratando como estranha? Renato balançou a cabeça. Não, eu só comecei a me ouvir também. A frase me atingiu de um jeito difícil. Era a primeira coisa realmente próxima da verdade que saía da boca dele desde que tudo começou. Ainda assim, eu não podia confiar cedo demais. Há gente que se torna sincera por alguns minutos apenas porque o medo vence o hábito de mentir. Só depois que o medo passa é que se descobre quanto dessa sinceridade sobrevive. Bianca se virou abruptamente para Fábio, como se quisesse escapar do olhar do marido. Tudo bem, então, juridicamente, se esse acordo existe, ele precisa ser verificado. E tudo o que Helena estiver escondendo, inclusive a fita, tem que ser apresentado. Fábio respondeu com mais cautela do que no dia anterior. Sim, mas não dessa maneira. Primeiro será necessário reconstruir a cadeia documental, a origem, a continuidade, e a fita, se existir, é um elemento importante de contexto, mas não substitui automaticamente os documentos. Eu sabia que ele tentava permanecer no meio, mas pelo menos já não falava com a segurança fácil da véspera. O trecho final do acordo tinha mudado isso até para ele. Joana então olhou diretamente para Bianca. Você não veio até aqui só porque acha que está defendendo o seu marido. Você vinha procurando alguma coisa há tempos. Fala a verdade. Bianca a encarou. Pela primeira vez, ela não reagiu de imediato. Aquela pausa bastou para que todos percebessem que ela já não controlava totalmente a situação. Depois se virou para mim,
como se fosse dizer a verdade, ainda quisesse fazê-lo diante da pessoa que mais a contrariava. Quer verdade? Então escuta. Eu comecei a desconfiar numa vez em que ouvi seu Augusto discutindo com Renato na cozinha. Ele disse: se Miguel estivesse vivo, você não teria coragem de me pedir isso olhando nos meus olhos. Foi aí que eu soube que essa casa não era limpa como me contaram. O nome de Miguel, dito naquela sala, apertou minha garganta. Bianca continuou, agora mais rápida, como quem já abriu a comporta. Depois eu achei uma folha solta entre papéis velhos do Renato, sem começo nem fim. Só dava para ver a palavra compensação e a assinatura dele. Eu perguntei e ele não respondeu. Foi aí que eu entendi que alguém tinha salvado alguma coisa grande nessa casa e que essa história nunca tinha sido contada para mim. Renato virou o rosto, apertando a testa com a mão. Eu entendi exatamente o que Bianca fazia. O que soava como confissão ainda era, no fundo, uma forma de se colocar como excluída. Talvez ela realmente tenha sido excluída de parte da verdade, mas isso não obriga ninguém a levar advogado para a missa de 1 ano e pressionar uma casa em luto. Entre o fato de ter sido mantida fora de parte da história e a decisão de pisar na memória dos mortos para ganhar vantagem, houve um longo caminho. E ela escolheu cada passo desse caminho. E a fita? Renato perguntou de novo, ainda sem olhar para ela. Como você soube da fita? Bianca ergueu o rosto. Eu não vi o conteúdo, mas houve uma vez em que eu vi seu Augusto segurando a fita. Ele já estava muito fraco. Achou que eu tinha saído. Eu só ouvi ele dizer: espera até esta casa abrir a boca e você vai entender. Eu não sabia o que havia lá dentro, mas soube que era importante. Fechei os olhos por um segundo. Aquilo bastava. Uma discussão ouvida por acaso. Uma folha solta. Um instante com a fita na mão do velho. Era o suficiente para que uma pessoa como Bianca alimentasse a obsessão durante meses, cavando, seguindo rastros, convencendo-se de que, se chegasse primeiro à camada mais funda daquele segredo, teria outro lugar naquela casa. Joana perguntou diretamente: e se encontrasse primeiro, o que você faria? Bianca ergueu um pouco mais o queixo. Pelo menos eu não deixaria tudo cair sempre no colo da Helena. Nesta casa, todo mundo olha para ela como a viúva que ficou, a mulher que se sacrificou, a pessoa em quem se confia. E os outros? Meu marido também é filho. Minha família também precisa de lugar. Foi nesse momento que eu enxerguei a parte mais escura dela. Não era apenas ganância por dinheiro. Era uma fome diferente. A fome de entrar no centro de uma memória e de um poder aos quais ela sabia não pertencer de verdade. Então escolheu entrar por papel, por advogado, por segredo rachado. Eu disse devagar: você não queria justiça. Queria o direito de entrar num lugar que nunca foi seu. Bianca não respondeu, e o silêncio respondeu por ela. Renato então abaixou a mão do rosto e me encarou. Helena, a fita ainda existe? Eu sabia que a partir daquele instante, qualquer resposta empurraria tudo para o outro lado do ponto sem retorno. Mas também sabia que aquele era exatamente o momento de que seu Augusto tinha falado. Já não era cedo demais. E, se eu continuasse adiando, repetiria o erro que todos os homens daquela história tinham cometido por tempo demais: adiar a explosão por medo. Assenti. Existe. A sala inteira congelou. Joana me olhou. Fábio também. Mentem. Renato ficou absolutamente imóvel. Só Bianca reagiu de imediato
a voz rouca de pressa e medo. O que ele disse? Olhei diretamente para ela. Disse o suficiente para você entender, respondi, porque ele nunca quis que você ouvisse primeiro. Eu não coloquei a fita para tocar imediatamente. Pedi que Renato, Bianca, Joana e Fábio se sentassem na sala. Ninguém protestou. Ninguém ainda tinha calma suficiente para fingir que continuava no controle. Fui até o quarto, peguei o aparelho antigo e a fita e trouxe tudo para colocar sobre a mesa central, logo abaixo da fotografia de seu Augusto. Naquele instante tive a sensação de que a própria casa prendia a respiração. Ninguém mais falava em partilha. Ninguém mais usava a palavra direito como escudo limpo. Todos sabiam que, assim que a voz de seu Augusto surgisse, a última camada da história cairia e não haveria mais caminho de volta para a narrativa antiga. Bianca foi a primeira a perder a paciência, mas desta vez eu vi claramente que a pressa vinha junto com medo. Então toca, ela disse. Se todo mundo fala em verdade, então toca. Olhei para ela. Você quer mesmo ouvir? Ou está torcendo para que aí dentro não exista nada forte o suficiente para te arrancar do lugar onde você mesma se colocou? Bianca não respondeu, apertei o botão. Primeiro veio um chiado baixo. Depois a voz de seu Augusto surgiu, rouca e cansada, mas firme o bastante para que ninguém naquela casa pudesse fingir desconhecê-la. Se esta fita está sendo ouvida diante de todos, então ou Helena cansou de esperar, ou eu demorei demais para proteger quem devia. Sentei muito ereta, as mãos pousadas sobre os joelhos para impedir que o corpo tremesse. Bastaram poucos segundos para eu ouvir a cadeira de Renato se mover levemente. Bianca, por sua vez, caiu num silêncio absoluto. Seu Augusto dizia que aquela casa não tinha sido preservada por simples direito de sangue, como todos repetiam havia anos. Tinha sido salva com a indenização de Miguel, com o dinheiro que eu economizei e com a decisão de um filho mais velho que preferiu segurar a casa antes de preservar a própria dignidade. Ele admitia que errou ao aceitar o silêncio pedido por Miguel. Esse silêncio não salvou a família. Apenas alimentou a ilusão do filho mais novo e a cobiça da mulher que entrou depois. Bianca se levantou imediatamente. Ele está falando de quem? Ninguém respondeu. Nem precisava. A gravação continuou. Seu Augusto deixou claro que Renato conhecia o acordo. Tinha assinado, tinha aceitado e ainda assim permitira que a esposa revirasse a casa, como se ele próprio fosse inocente em relação ao passado. Ele não citou Bianca pelo nome de imediato, mas descreveu com nitidez uma mulher que entrara na família como nora e, aos poucos, passara a olhar para a casa como se bastasse encontrar o papel certo para reescrever a história a favor dela. Bianca virou-se para Renato, o rosto já sem cor. Você vai deixar ele falar assim de mim? Renato não a olhou. Permaneceu sentado, os olhos presos ao chão, como se cada frase do pai atravessasse exatamente a parte dele que passou anos evitando encarar. Então a gravação chegou à parte mais pesada. Seu Augusto disse que Miguel não tinha apenas salvo a casa. Antes de morrer, pedira ao pai uma coisa simples. Se Helena continuasse ali, jamais permitissem que ela fosse tratada como hóspede numa casa que o dinheiro do marido ajudara a arrancar das mãos do banco. Quando ouvi isso, precisei virar o rosto por um instante. Não porque fosse surpresa total, mas porque pela primeira vez, aquilo que eu vivera em silêncio durante tantos anos era dito diante de todos com o nome certo. A fita prosseguiu. Seu Augusto afirmou que Renato tivera muitas oportunidades de corrigir o que estava errado, mas em todas escolhera calar,
desviar e deixar a esposa falar por ele o que ele mesmo não tinha coragem de admitir, e que, exatamente por isso, no fim da vida, ele já não confiava que o filho mais novo colocaria a família acima do medo de perder espaço. Olhei para Renato. Ele tinha levantado o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não protestava, não chorava alto, não batia na mesa. Apenas continuava ali, reto e vazio, por dentro, como um homem que finalmente escuta a sentença que sempre soube que existia. A fita ainda não tinha terminado. Na parte final, seu Augusto falou diretamente com Bianca. Disse que, se ela estivesse presente quando aquela gravação fosse aberta, então precisava ouvir com clareza. Entrar numa família não dá a ninguém o direito de recortar a história conforme a própria conveniência. Se ela queria lugar, deveria tê-lo buscado ficando quando a casa estava mais fraca, e não esperando o morto ser enterrado para então voltar com o advogado, medir parede, contar porta e pedir papel. A sala inteira ficou imóvel. Bianca se sentou novamente, muito devagar. Ninguém jamais falara com ela daquela maneira. E muito menos com a autoridade do próprio sogro, cuja memória ela invocava sempre que falava em direitos. Quando a gravação terminou, ninguém conseguiu falar imediatamente. Desliguei o aparelho, mas o chiado final parecia ter ficado preso no teto da sala. Foi Renato quem abriu a boca primeiro. A voz saiu baixa, áspera, mas verdadeira. Me desculpa. Eu não perguntei a quem ele pedia desculpas, porque já era tarde demais para reparar muita coisa. Ainda assim, pela primeira vez, não era fuga. Bianca foi diferente. Não pediu desculpas. Ficou olhando para a fita, para os papéis, para Renato. Só muito depois perguntou: "Você sabia de tudo isso e mesmo assim me deixou fazer o que eu fiz ontem?" Renato fechou os olhos. Eu não sabia da fita, mas sabia o suficiente para me impedir. Dessa vez ele não respondeu, e a resposta estava justamente no silêncio. Bianca chorou depois. Não foi um choro que me comovesse. Foi o choro de alguém que finalmente percebeu ter ido longe demais para ainda caber no papel de simples excluída. Sim, ela foi mantida fora de parte da verdade, mas também escolheu, conscientemente, cada passo que deu depois de sentir o cheiro da rachadura. Fábio foi o primeiro a recuperar a fala profissional. Disse com clareza que, com a gravação, a cópia do acordo, o caderno e os papéis guardados por Joana, qualquer tentativa de partilha simples da casa se tornava inviável. Seria necessário rever a origem dos recursos que salvaram o imóvel, meu direito de permanência e as obrigações materiais e morais nunca enfrentadas após a morte de Miguel. Acrescentou ainda, olhando para mim com mais honestidade do que no dia anterior, que, se aquilo saísse do âmbito familiar, eu não estaria na posição fraca que todos imaginaram. Eu o ouvi sem sentir vitória. Desde o começo, eu nunca quis vencer. Eu só não queria que Miguel fosse apagado daquela casa mais uma vez. Nem que seu Augusto morresse e, ainda assim, a parte da verdade que ele tentou salvar continuasse nas mãos erradas. Joana foi até o altar, acendeu outra vela e disse baixinho, mas de forma audível a todos: "Finalmente você resolveu falar na hora certa, hein, Augusto?" Renato saiu antes de Bianca. Não porque tudo estivesse encerrado, mas porque já não conseguia mais ficar ali. Eu o ouvi atravessar o corredor com os ombros caídos, e pela primeira vez em muitos anos, enxerguei nele algo que me lembrava Miguel. Não a generosidade, mas
o peso de carregar alguma coisa por tempo demais. A diferença é que Miguel carregava para salvar, Renato carregava para fugir. Bianca foi embora depois, mais devagar. Parou na porta, virou-se para mim e disse, com os olhos vermelhos, mas sem a dureza de antes: eu errei na forma, mas eu não errei em perceber que esta casa escondia alguma coisa. Assenti levemente. Não, você errou em querer desenterrar isso pela ganância, não pela verdade. Ela não respondeu, apenas saiu. As semanas seguintes não ficaram simples como num filme. Houve documentos a revisar, valores a reconstruir, obrigações a enfrentar, telefonemas tensos de parentes, dias em que eu me sentia tão cansada que queria apenas trancar a porta e dormir até tudo desaparecer. Mas uma coisa essencial mudou para sempre. Ninguém mais poderia entrar naquela casa, olhar para mim e me chamar de hóspede sem ouvir antes a voz de seu Augusto dentro da própria cabeça. E ninguém mais poderia contar a história de Miguel como se ele fosse apenas o filho morto que deixou um vazio. Foi ele quem salvou aquela casa. E eu, enfim, já não era apenas a mulher que ficou porque não tinha outro lugar. Eu fiquei porque uma parte real da minha vida estava presa àquelas paredes. Seu Augusto errou muito. Demorou demais. Calou demais. Fez com que todos nós pagássemos pelo atraso dele. Mas no fim, ainda deixou uma voz forte o bastante para obrigar aquela família inteira a parar e ouvir uma única vez. E para uma família como aquela, talvez isso já fosse um milagre honesto o bastante.